Dando continuidade à nossa videoaula, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou fazer algumas pequenas correções. Eu vou colocar aqui funcionário. Colocar uma acentuaçãozinha aqui, né? Deixar com português correto, né? Porque não são todos que reparam não, mas tem algumas pessoas que reparam. Então é sempre bom a gente deixar de português correto, dentro da nossa língua de forma correta. Então vou mudar aqui para F9. Vou deixar em F9 mesmo. Pronto. Então, calendário, usuário, funcionários. Vou deixar funcionário do jeito que está aqui, usuários. Ou colocar um S aqui. Ok. Nosso menu vou fazer a mesma coisa. Colocar uma acentuação. Calendário também. Então eu tenho aqui usuários, contatos, aniversariantes, lembretes, calendário. Faltando funcionário, é. Então lembrete, calendário, calculadora, então daqui os três. Aí aniversariantes, contatos, usuários. Faltou funcionário. Então, se não tem, eu vou acrescentar aqui. Então, funcionário. Dei um erro aqui de CN Wizard. Não tem problema não. Vem aqui em lembrete. Vou voltar lá. Então, ela aceitou. Beleza, melhor ainda. Apago isso. Volto aqui, beleza. Agora, vou arrastar para cima. Pronto, então está aqui funcionários. Usuários. Calendário, beleza. Então, a meu ver, parece que está tudo ok. Então, agora, nós vamos fazer o seguinte. Aqui é F9, né? Então, pronto. Então, vou salvar aqui. E agora eu vou explicar a vocês como gerar um script do nosso banco de dados. Imagine o seguinte. Eu tenho um banco de dados e eu quero levar ele para outra máquina. E conforme for a situação, se eu for copiar o banco de dados, eu copio ele no formato MDF e LDF. Então o que acontece? Às vezes pode ocorrer de dar algum problema e o SQL Server não conseguir anexar o nosso banco. Então a segunda opção seria o seguinte: você gerar um script de todo o banco. Dependendo do banco, dá para fazer isso, mas se o banco for muito grande, aí tem que ver se é viável ou não. Então tem que ver sempre as outras possibilidades. Mas de qualquer forma, eu vou fazer o seguinte: eu vou explicar a vocês como é que eu gero o script de todas as tabelas do meu banco de dados. Mas eu não vou gerar de todas, não, vou gerar só de uma, da tabela de estado. Mas fazendo com a tabela de estado, você vai conseguir fazer com qualquer outra tabela. Então, nós vamos aqui em Agenda, em Tasks, e vamos aqui em Generate Scripts. Eu venho em Next. Aqui, observe, clica aqui na opção, ó, Select Specification Database Object. E observe que nós temos as tabelas referentes ao nosso banco de dados. Observe que eu tenho aqui a anotação, estado, funcionário, perfil, pessoa, usuário, e tem também as minhas views. Só que as views eu não vou utilizar não, eu quero só da tabela de estado. Então, observe que ele já marcou aqui nossa tabela. Venho em Next, próximo, vem em Advanced. Aqui em Advanced, eu vou mudar essa opção aqui, ó, para Schema and Data. Ou seja, aqui ele vai salvar as informações que estão na nossa tabela. Se você não marcar essa opção e deixar como Data Only, o que acontece? Ele vai gerar o script de sua tabela, mas só o script da tabela vazia. Aqui não, ele traz as informações. Aqui eu vou escolher em File Name, é o nome do arquivo, aonde que eu vou salvar esse arquivo. Então eu venho aqui em Músicas, vou dar o nome de Agenda Simples, salvar. Agora eu venho em Next, e ele vai gerar aqui o script. Beleza, finalizei. Agora eu venho aqui e observe que minha agenda já foi gerada. Eu abro com o Notepad++. E aqui só pediu para me atualizar, porque eu já tinha feito isso para fazer uns testes antes, né?
Então eu dou um Ctrl A, selecionar tudo, Ctrl C. Então o que acontece? Eu venho aqui e vou fazer o seguinte. Eu vou apagar minha tabela de estado. Delete. Ok. Vou dar um refresh. Observe que já apagou aqui, ó. E eu venho aqui em Query. E observe que eu tenho aqui, ó. Colei aqui, dou um Ctrl V. E observe, use agenda. Se não tiver o banco de dados aqui, ó. Você só pode fazer com esse script aqui se você tiver o banco de dados criado. Se você não tiver o banco de dados criado, você tem que observar que, dependendo da situação, vem em master. Então, você corre o risco de criar a sua tabela em master. Lógico que não vai acontecer isso, porque aqui tem o use agenda. Ele vai procurar a agenda, não vai achar e vai dar um erro. Então, como aqui já tem o banco agenda, então você já vai gerar o script logo no próprio banco. Tá, mas se eu não tiver o banco, então você vem aqui e faz o seguinte, ó. Você vem em Create, Database e o nome do seu banco, agenda, por exemplo. Aqui eu não estou usando a agenda. Se eu quisesse criar outro banco, eu poderia colocar outro banco aqui. Eu poderia colocar um banco teste, né? E usar o teste aqui, ó. Teste. Pronto. Aí aqui eu colocaria Go. E pronto, já mandava rodar o script. Geralmente eu gosto de fazer assim, eu gero o banco, excluo isso aqui e já em seguida já gero o script. Então eu vou gerar aqui o script. Observe. Tá vendo aqui? Ele gerou o script, ó, todas as tabelas afetadas, ó. Acabei de fazer algo errado aqui, mas não tem problema, depois eu corrijo isso. E ó, database teste não existe. Por quê? Porque não existe. Olha aqui, ó, o banco está aqui, ó, master. Então, eu venho aqui em agenda e vou mandar use agenda. Automaticamente já trouxe o banco para mim. Então aqui eu venho aqui, executo. Não existe. Deu um refresh aqui. E ele já criou. Mesmo dando um erro aqui, que esse erro é referente ao que eu fiz anteriormente, ele criou. Então tá aqui, ó. De 1 a 27, ou seja, do Acre ao Tocantins. Então ele gerou o nosso script. Então se eu quiser fazer isso, eu posso fazer isso também nas outras tabelas. Então eu sigo o mesmo procedimento. Seleciono aqui e mando gerar o script de todo o banco. Então é bem simples. Então eu vou continuar na próxima videoaula e nós vamos dar prosseguimento no nosso formulário de login. Então até a próxima videoaula.